Para você, meu amigo ligado no meu, no seu, no nosso canal de notícias, muita gente na hora de sacar o seu FGTS estão tendo problemas. Por isso, hoje, 20 de setembro, nós estamos aqui para trazer todas as informações sobre as novas regras e os documentos necessários para você fazer o seu saque das contas ativas ou inativas do seu fundo de garantia em 2019. Então, fica ligado no conteúdo de hoje. Se você tiver dúvida ainda, deixe um comentário no vídeo. Se você quiser compartilhar e ajudar outros amigos, é fácil, é só você compartilhar com seus amigos à vontade. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva ainda. Bom, meus amigos, o trabalhador que foi demitido sem justa causa ou que esteja com alguma doença grave tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O objetivo é assegurar ao funcionário demitido a possibilidade de ter condições de se manter por um tempo, até que encontre outra ocupação. Para isso, é preciso que o trabalhador compareça a uma unidade da Caixa Econômica Federal com todos os documentos necessários para sacar o seu FGTS. Bom, a quantia do fundo é depositada mensalmente pelo empregador em contas abertas na Caixa Econômica Federal com o valor correspondente de 8% do salário do empregado. Esta poupança é obrigatória para todos aqueles trabalhadores que estão sob regime da CLT, de modo que, ao deixar o emprego após anos de serviço, o trabalhador pode sacar esta quantia depositada no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e, com isso, formar um patrimônio. Se você não conhece, vai conhecer agora as regras e documentos necessários para sacar seu fundo de garantia, seja imediato, das contas ativas ou inativas. Desde que foi criado, mais precisamente em 1966, por meio da Lei 5.107, o FGTS já passou por uma série de ampliações quanto à possibilidade de ser utilizado. E embora a demissão seja justa causa, seja a forma mais usual para que o saque ocorra, existem outras situações em que isso também é possível. Entretanto, para realizar o saque, há exigência de uma série de regras e documentos necessários para sacar o FGTS, específicos para cada um dos casos. Assim, vamos a partir de agora informar para você quais são os documentos necessários para sacar o FGTS caso a caso. Primeiro, na demissão sem justa causa. Bom, essa está aí no caso a razão mais comum para o saque do FGTS. Mas, para tanto, existe uma regra fundamental em que diz que o trabalhador não pode ser responsável por provocar sua própria demissão, a fim de conseguir ter direito ao benefício. Ele precisa ser demitido sem justa causa para poder sacar o FGTS. Para fazer isso, o empregado demitido precisa apresentar em qualquer agência da Caixa Econômica Federal os seguintes documentos: carteira de identidade, número do PIS/PASEP ou do NIS, carteira de trabalho, termo de rescisão de contrato de trabalho, sentença judicial, caso a rescisão tenha sido feita em juízo, termo de audiência, quando resultar de acordo de uma conciliação trabalhista. Segundo ponto, término de contrato de trabalho. Tem, no caso aí, direito a receber o fundo de garantia aquele trabalhador que assumiu um cargo temporário, ou seja, por tempo determinado em contrato. Dessa forma, com o término da validade de contrato, o trabalhador conta com o direito de receber o fundo de garantia em um caso comum, por exemplo, em contratos de aprendizes. Nesse caso, os documentos comprobatórios são carteira de identidade,
número do PIS e NIS, termo de rescisão de contrato de trabalho, carteira de trabalho, contrato com prazo determinado, incluindo a prorrogação, se houver. Terceiro ponto, quebra de contrato por culpa recíproca. Nesse caso, a rescisão trabalhista é expedida pela Justiça Federal. Ela, no caso aí, é ela que vai garantir também que o FGTS seja sacado. A culpa recíproca significa que ambas as partes, empregado e empregador, terão direito ao fundo. Nesse caso aí, chamado daquele acordo, abre aspas e fecha aspas. A regra para esse caso diz respeito ao valor que será recebido por ambos, ou seja, está na decisão dos valores. Cabe ao empregador receber apenas a parte que ele pagou ao empregado no ato do recolhimento do fundo. Os documentos necessários para sacar o FGTS, nesse caso, são carteira de identidade, número do PIS, carteira de trabalho, certidão da sentença trabalhista, aí no caso, certidão de sentença transitada e julgada expedida pelo juiz do caso que identifica a culpa recíproca, termo de audiência de conciliação na Justiça do Trabalho em que reconhece a culpa recíproca. Quarto caso que você pode aí sacar o FGTS e que precisa dos documentos nas novas regras. Essa modalidade também qualifica o cidadão a sacar o FGTS. A regra nesse caso é apenas a validação da aposentadoria, isto é, que o trabalhador possa comprovar que já pode se aposentar. Nesse caso, os documentos são carteira de identidade, número do PIS, termo de rescisão de contrato de trabalho, carteira de trabalho, certidão de concessão de aposentadoria expedida pelo INSS. Mais um ponto, rescisão por falência do trabalhador. Quando o trabalhador falece, a família tem direito ao saque do FGTS. Para tanto, os documentos do trabalhador devem ser apresentados. Ou seja, quando o trabalhador vier a óbito, os documentos necessários que a família deve, aí no caso, apresentar são carteira de identidade de quem vai realizar o saque, número do PIS, carteira de trabalho do falecido, declaração dos dependentes habilitado para o recebimento da pensão emitido pela Previdência Social, certidão de nascimento, carteira de identidade ou CPF dos menores para o recebimento de caderneta de poupança. Sexto caso, suspensão do trabalho. Para os trabalhadores que foram suspensos de suas funções, a regra geral para que este possa fazer o saque do FGTS é respeitar o prazo igual ou superior de 90 dias da suspensão. Os documentos necessários para esse caso são carteira de identidade, número do PIS e NIS, declaração do sindicato ou órgão da gestão trabalhista comunicando a suspensão por período igual ou superior a 90 dias. Sétimo caso, e também os documentos necessários, maiores de 70 anos, pessoas com mais de 70 anos ou também possuem direitos de receber o FGTS. Para tanto, é necessário que os seguintes documentos sejam apresentados: carteira de identidade comprovando a idade, número do PIS, NIS e carteira de trabalho. Oitava situação, doença grave. No caso da doença grave que venham afligir o trabalhador ou familiares, também possuem direitos ao benefício. Nesses casos, as regras irão depender do tipo de doença, carteira de identidade, número do PIS e NIS, carteira de trabalho, atestado médico, laudo médico e exames laborais. Nono, pagamento da casa própria. Ao decidir comprar uma casa, o trabalhador também se qualifica para sacar o FGTS. Para tanto, a regra básica é que o trabalhador tenha 3 anos de registro em carteira. A retirada do FGTS, nesse caso, também serve para fazer o parcelamento do imóvel. O documento exigido, nesse caso, são comprovante de que não é titular ou em outro financiamento, comprovante de que não é proprietário de outro imóvel, que tem 3 anos de trabalho sobre o regime do FGTS. Então, essa situação desses documentos
também vale. No caso aí, se você aí quer sacar o seu FGTS na situação imediata, você pode também utilizar ou no campo aí os documentos como base aí de exemplo, os documentos se você utilizou aí a demissão de justa causa ou sem justa causa, ou se você entregou o lugar, você vai utilizar como base de exemplo os documentos utilizados para sacar aí nas contas ativas e inativas. Se você aí precisar comprovar algum documento, os mesmos que a gente citou aí, carteira de identidade, número do PIS, carteira de trabalho, termo de rescisão de contrato, sentença judicial caso tiver aí sido feita em juízo, termo de audiência quando o resultado de acordo de conciliação. Se você tem dúvida dessas novas regras, deixe um comentário no vídeo. Se você ainda quer saber mais, é só se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. A matéria de hoje no canal de notícias é novas regras e documentos necessários para sacar o fundo de garantia por tempo de serviço, seja em qualquer uma das situações previstas em lei. Eu fico por aqui, um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria no canal de notícias. Vem junto!